Olá, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui em mais uma oportunidade cedida pelo Senhor para estarmos juntos compartilhando a palavra de Deus, a palavra a qual nos traz vida, nos traz refúgio, nos traz alegria. Em oportunidade maravilhosa do Senhor Jesus, nós estamos aqui para falar sobre o processo de Deus na vida do homem. Aquilo que Deus faz na vida de cada um de nós. Eu creio que essa palavra irá transformar as nossas vidas, irá mexer com a nossa alma, irá aumentar a nossa fé. E você que ainda não conhece o Senhor Jesus, com certeza, essa palavra vai mexer com a sua estrutura, a ponto de você perceber que essa palavra é salvífica e vai edificar o seu coração. Nessa oportunidade eu quero ler sobre o texto de Zacarias, no capítulo 13, o profeta Zacarias, no versículo 7, o versículo 8, o versículo 9, que diz: Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas, e elas se dispersarão. E voltarei a minha mão para os pequeninos. Na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhes responderei. É o meu povo, direi, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Nessa palavra de hoje do profeta Zacarias, no capítulo 13, o versículo 7 é mencionado por Jesus em Mateus 26, no versículo 56, quando Jesus está preso, está sendo julgado por Pilatos, e Pilatos não encontra nenhuma condenação contra Jesus, mas o povo grita, e no texto do versículo 56 diz o seguinte: mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Quando Jesus foi preso pelos soldados e foi beijado ali por Judas, já no Getsêmani, Jesus, ele menciona esse momento que ele se entrega, e o texto nos traz à luz da Bíblia esse versículo de Zacarias, capítulo 13, no verso 7, quando o texto diz que ferirá o pastor. Era necessário que Jesus fosse ferido, era necessário que Jesus pudesse sair de cena naquele momento, porque, como Isaías 53 diz, que por suas pisaduras nós seríamos sarados. Só que no versículo 8 de Zacarias 13, o texto diz o seguinte: na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor. A partir desse momento, quando o versículo 7 diz que o pastor é ferido e as ovelhas se dispersarão, lá em Mateus, no capítulo 27, um capítulo depois desse lido, no versículo 26, o versículo 25, quando Pilatos apresenta Jesus ao povo, o povo responde em uma só voz: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Esse texto aqui, essa palavra desse povo aqui, trouxe para eles uma consequência gravíssima para a sua vida. Porque em Mateus 24, Jesus, quando ele menciona, lhe feito 3 perguntas, ele responde exatamente entre uma delas que acontecerá algo próximo do final dos tempos para aquele povo. Quando Jesus, ele fala que Jerusalém seria saqueada, seria invadida, e quem estivesse no campo não voltasse para pegar coisa alguma, quem estivesse no telhado não descesse, ai das grávidas, ai se viessem de inverno, porque no ano 70 aconteceu a invasão do imperador Tito em Jerusalém, aonde foi saqueada a cidade, aonde o templo foi profanado e aonde houve a catástrofe em Jerusalém. Jerusalém ela foi dissipada, Israel foi dissipada como nação, e apenas em 1946, 11 de novembro, foi que volta a ser nação mais uma vez, e ali, mais uma vez, o povo começa a juntar. Nesse período em que o povo ficou disperso, foi exatamente como se fosse um período isolado sem Deus. E aí nós entendemos que esse povo precisa ser reorganizado. O povo nós chamamos de demos. E dentro desse demos existe o laos.
dentro de um povo existe um outro povo, sendo que esse Laós é um povo organizado. E no versículo 8, Jesus diz que na terra toda dos terços serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Aqui o texto está falando exatamente para as ovelhas que voltam para si, as ovelhas que voltam para Jesus, que voltam a se unir mais uma vez, que voltam a estar juntas. E essas ovelhas juntas, elas precisam passar pelo fogo para que haja uma transformação em suas vidas. Esse fogo, qual a Bíblia fala, nós podemos lembrar do fogo de Cedraque, Mesaque e Abednego, que passaram por ali para aumentar a sua fé. Fogo que nós passamos nosso dia a dia de lutas e batalhas para tentar encontrar resposta para as nossas vidas e nós, com os nossos próprios problemas que são consequências dos nossos pecados, nós temos problemas porque nós somos pecadores e esses pecados que nós temos, que trazem consequências absurdas no futuro para as nossas vidas, é que nos trazem amargura, mas nessas lutas, nós dobramos nosso joelho, nós voltamos para Deus. Aquele que é ateu começa a crer que existe uma divindade. Aquele que não é cristão começa a buscar de Cristo uma resposta. Aquele que está em dúvida, ele precisa ter uma certeza. São nesses momentos de batalhas, de lutas que nós passamos, é que Deus nos atrai mais uma vez. O profeta Oséias, no capítulo 11, diz que Deus nos atraiu com laços de bondade humana. E se Deus nos atraiu com laços de bondade humana, é porque quando nós estamos cercados pela maldade, nós temos necessidade de termos algo bom em nossas vidas, de termos momentos bons, de termos alegrias. E esse texto, versículo 8, que diz que serão ceifados e morrerão a terça parte, mas todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor, mas precisa passar por um processo. No versículo 9, o texto ele fala exatamente sobre esse processo. Porque no versículo 8, quando fala da separação, nós podemos fazer menção de Mateus 13, 36, na parábola do joio, quando Jesus explica a parábola do joio para aquele povo, que diz o seguinte: então ele deixou a multidão, foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram para explicar a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Esse texto aqui é bastante claro, quando diz para nós, quando Jesus começa a explicar, que aquele que semeou a boa semente é Jesus, o Filho do Homem. Mas foi semeado no campo boa semente para os filhos do reino de Deus. Só que o joio foi lançado pelos filhos do maligno, ou seja, pessoas malignas que lançaram o joio. E o inimigo que semeia é o diabo. Versículo 39 diz isso: a colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. No versículo 40, ele diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar, e todos que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouçam. É claro, irmãos, que nós não temos luz própria, nós não temos brilho. A luz é Jesus. O brilho qual nós temos é o reflexo da glória do Senhor em nossas vidas. E quando o texto aqui fala que a colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são os anjos, no verso 40 de Mateus 13, diz que assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerão no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que lhe faz tropeçar e todos que praticam o mal. Deus começa agora a entrar em uma empreitada, aonde os anjos do Senhor Jesus trabalham por essa colheita, trabalham por nós, e Jesus virá no fim dessa era para separar o joio do trigo. Irmãos, essa separação é preciso passar por um processo. E quando eu volto para o texto de Zacarias, capítulo 13, no verso 9, que diz que ele colocará essa terça parte que não morreu, como diz o versículo 8, que permaneceu viva, diz que na terça parte será colocada no fogo.
E essa parte que for colocada no fogo será refinada como prata. E o texto ainda diz, e purificada como ouro. Zacarias capítulo 13, verso 9. Quando você vai entender essa palavra, a parte A do versículo 9, que diz que colocarei essa parte que não foi destruída, não foi consumida, que não morreu, essa parte precisa passar por um processo no fogo. Então precisa ser refinada como ouro, como a prata, e purificada como ouro. Quando eu vou para Malaquias, ou o livro em seguida a Zacarias, no capítulo 3, o texto fala sobre o dia do julgamento. E diz o seguinte, vejam, eu os enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam, virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão de lavadeiro. No versículo 2 diz isso. Quem poderá suportar a sua vinda? E quem poderá ficar de pé? Se Paulo fala que não existe um justo, nenhum sequer. Se todos nós somos pecadores, se nós estamos distantes da glória de Deus, se nós não temos o relacionamento. Por isso que Jesus entra no meio da história e diz, quando os judeus dizem que os fariseus falam que a Torá é o caminho que leva a Deus. Então Jesus entra em cena e diz, não é a Torá que leva o homem a Deus, mas eu levo o homem a Deus. Então ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. E para a gente chegar a esse Pai, por intermédio de Jesus, que por sua graça, Ele vem à terra exatamente para morrer por nós. E quando Jesus deu a sua vida, comprou a nossa, nos deu a vida. E agora está falando de santificação. Porque hoje não existe um santo, um justo sequer. Justo somente Jesus. Então quando se fala de justiça de pessoas divinas, Jesus falou o seguinte, olha, o texto fala o seguinte, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Ninguém, nem eu, nem você. Não existe ninguém na terra, nem um ser humano que pode suportar a vinda de Jesus. Quem ficará de pé quando ele aparecer? Também ninguém. Nós somos pecadores e Deus é santo. Por mais que você passe 20 anos só de oração, só de jejum, leitura da palavra, louvor, mesmo assim, você está anos-luz distante de Deus. A aproximação de nós até Deus é a misericórdia de Jesus, de Deus, o grande amor de Deus que levou Jesus à cruz para nos aproximar dele. Quando o véu do templo foi rasgado, nós temos acesso à sua glória. Então ele fala o seguinte, ninguém pode ficar de pé quando ele aparecer. Ninguém pode suportar a sua vinda. Porque ele será como fogo de ourives e como sabão do lavadeiro para limpar. No versículo 3, o versículo posterior, diz o seguinte, e ele se assentará como um refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor suas ofertas de justiça. Até o dia de hoje que nós oferecemos a Deus, são os nossos trapos de imundície. São apenas a nossa imoralidade, o nosso pecado, nosso pensamento carnal. Estou falando da nossa relação entre nós e Deus. É claro que se for comparar nossa vida homem com homem, todos nós estamos no mesmo nível. Não estou falando que existe ninguém, pessoas mais miseráveis do que eu. Eu estou falando que entre nós e Deus existe uma distância. E nós não podemos alcançar. Nós só alcançamos a bondade de Deus por intermédio da ajuda, do auxílio do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nesse versículo 3, quando o texto fala que ele se assentará como refinador e purificador de prata. Eu liguei essa semana para um amigo meu, que é Eurives, e fiz algumas perguntas para ele. Ocupei ele alguns momentos para tentar entender essa palavra. E eu liguei para ele e perguntei para ele como era o processo de refinar a prata. Ele falou comigo, olha Nando, hoje
O processo de refinar a prata é um processo mais técnico. Hoje, com alguns produtos químicos, a prata ela pode ser refinada, ela pode entrar no seu estado líquido. Mas eu perguntei para ele, e no passado? Como se fazia isso da forma passada, sem que houvesse produtos químicos? Ele disse, é o seguinte, se coloca em uma vasilha, em um fogo, e o fogo começa a aquecer a vasilha e a prata começa a derreter. E eu perguntei para ele, é necessário realmente você ficar próximo da prata, próximo do fogo, para você estar observando, como o texto fala aqui, ele se assentará como um refinador e purificador de prata. O texto está dizendo que Jesus irá sentar diante desse fogo para refiná-los, para refinar-nos. E eu perguntei para ele, meu amigo, e para a gente fazer esse processo, é preciso estar próximo da prata? É preciso, para não errar o ponto. Então eu cheguei à chave da pergunta e também da resposta, quando mencionei, é necessário que ficamos juntos da prata, mas quando é que nós sabemos que a prata está no ponto? Ele me responde, é muito simples. Quando a prata ela fica líquida e você olha para ele, você vê o seu reflexo na prata. O que nós entendemos é que como nós não somos dignos de estar diante de Deus, o versículo 2, que ninguém aqui pode suportar a vinda de Jesus. Como o texto aqui dito no versículo 2 de Malaquias 3, que ninguém poderá ficar de pé quando o Senhor aparecer, porque nós somos pecadores, porque nós perdemos a nossa imagem, qual Deus nos fez a sua imagem, a semelhança no Éden. Nós perdemos isso com o passar do tempo, com o envolvimento com o pecado, com as nossas cobiças, com os nossos desejos carnais, nós perdemos a imagem, a semelhança de Deus. Nós hoje nos envolvemos na política e nós acabamos nos corrompendo com o sistema. Nós entramos em alguns ministérios e nos corrompemos com o ministério. Nós nos envolvemos em alguns trabalhos e nós nos corrompemos com esses trabalhos. Eu não estou falando mal da classe A, B ou C, eu estou dizendo que quando nós nos envolvemos com o sistema mundano, nós ficamos também imundos. Então é preciso passar por esse processo de purificação. Essa purificação é a santidade. E sabe quando é que você está no ponto? Quando Deus olha para você e vê a imagem dele em você. Porque foi assim que ele nos criou. Ele nos criou a sua imagem para sermos iguais a ele. E quando ele faz esse processo de refinação, de refinaria, ele como um refinador, essa refinaria, esse processo que nós passamos é exatamente nesse aquecimento do fogo, é exatamente nesse momento aonde nós nos parecemos com Cristo. Quando você entra numa batalha e você vê que não tem saídas para você, quando você entra em um problema e você sabe que está difícil, é muito bom quando nós entramos em um consultório médico e o médico diz, você está no estado final, agora só um milagre. Este é o momento de uma conversão, aonde nós entendemos que o médico não pode ajudar, que o homem não pode ajudar, que a medicina, a ciência não pode ajudar, só Deus pode nos ajudar. Nós entendemos que naquele momento, se não houver conversão, nós não somos curados. E muitas vezes Deus permite que isso aconteça quando você baixa o seu semblante e você diz, agora acabou tudo. Ao contrário, agora começa tudo, porque o Deus que é o médico dos médicos, Ele é capaz, Ele é suficiente para tratar você, tratar a sua enfermidade, tratar as suas dores, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O médico não é, a medicina não é, a ciência não é, os medicamentos não são, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele é. E nós precisamos passar por isso, irmãos. Precisamos passar por essas lutas para perceber que só um milagre em nossas vidas. Quando as coisas estão difíceis, quando o desemprego bate a porta, quando as más notícias chegam aos nossos ouvidos, e agora o que fazer? Correr para A, correr para B, correr para C? Não! Correr para a cruz de Cristo e dizer, Senhor, sem Ti eu não vivo. Irmãos, a minha mãe foi levada para o Senhor em 2012. Ela passou um ano cometida com câncer e todo o processo da sua vida de medicação, de tratamento, ela teve um bom tratamento, um bom cuidado, mas mesmo assim o Senhor levou. Alguns meses antes, as pessoas iam na casa dela e oravam por ela, e decretava, hoje minha irmã, a cura está sobre a sua vida, receba a cura. E a minha mãe pegava aquela palavra, e quando a pessoa saía, eu dizia, mãe,
Mais importante do que a cura é a salvação. Nós precisamos entender que nós temos um corpo físico, que ele vai depreciando, que ele vai envelhecendo. Os nossos cabelos vão ficando brancos, as nossas barbas vão ficando brancas. Nós começamos a perder algumas forças físicas. O nosso corpo não suporta mais todo tipo de exercício. Nós estamos envelhecendo. O tempo vai passando e assim nós estamos envelhecendo. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para trazer a nós uma outra proposta de vida e vida eterna. E nesta proposta de vida eterna, a proposta de edificação para as nossas vidas. Então creia, veja as coisas com os olhos da fé. Se eu preciso de um milagre para resolver um problema, esse milagre vem do Senhor, e eu quero dizer para você que os céus se abrem. Porque não existe coração contrito, nem quebrantado, que Ele não ouça a sua oração. Isso é independente de quem você é, do que você faz. Porque todos nós somos uma massa de pecadores, mas o nosso Deus Santo, Ele é capaz o suficiente de restaurar a sua vida. Então creia nesse dia no poder do Senhor. Então eu preciso passar, como o texto diz, pela refinaria, para que o refinador, sentado ao fogo em um recipiente com a prata, derreta, a ponto de ele olhar para a prata e ver o seu rosto nessa prata. Nós somos como um espelho. É preciso ser refletido o rosto de Cristo em nós. É preciso que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você, que se Satanás olhar para você, e ele vê você, ele destrói você. Mas se ele olhar para você e ver Cristo em você, ele foge de você. É essa a diferença da luta. É essa a diferença das suas conquistas. Ou você vive Cristo, ou você vive o mundo. E ainda o texto continua e fala que ele vai nos purificar, refinar e nos purificar como a prata, purificar os levitas e os refinará como ouro e prata, para que tragam ao Senhor ofertas justas, para que a nossa oferta seja digna de entregar a Ele no seu trono. Porque até hoje, levar na igreja, nós não fazemos nenhum tipo de distinção de oferta. Na verdade, nós estamos tão preocupados em ofertar um valor alto monetário e achamos que nós somos recompensados com esse valor, com essa nota alta, ao invés de você dizer o seguinte: olha, o meu tesouro está no Senhor. Então eu oferto porque eu sou livre disso. Eu sou livre de prisão monetária, eu sou livre porque o Senhor Jesus, é Ele quem edifica a minha vida, que me dá condição para dizimar e ofertar. E eu faço isso com o coração aberto. Então, até o momento, nossa oferta é apenas uma oferta mental, humana, carnal, onde nós queremos fazer trocas, câmbios com Deus. Olha, te dou o valor em real e o Senhor me dá o valor em bênçãos. Nós precisamos entender que esse câmbio já foi destruído quando Jesus chegou no templo e derrubou as mesas dos cambistas, para restaurar o templo e dizer: esta casa será chamada casa de oração. A sua vida deve ser considerada uma casa de oração. E quando eu volto para o texto de Zacarias, capítulo 13, no versículo 8, que ele fala que primeiro ele nos refinará como prata, para que possamos ser a imagem dele. Mas para que possamos ser a imagem dele, nós precisamos entrar em um outro processo. Agora o processo de purificação é onde entra o ouro. E quando a gente percebe que essa purificação de ouro, como é feito isso? Bom, segundo esse meu amigo também, colega, Ourives, eu perguntei para ele: meu amigo, como é que nós fazemos para purificar o ouro? E ele falou o seguinte: olha, toda a extração de ouro que você tira das rochas, ela vem com 40% a 50% de impurezas. Então eu preciso passar por um outro processo, vai para um caldeirão e um fogo a 1.200 graus. Esse fogo vai aquecer no período de 2 horas e meia. Então o ouro vai baixar. É colocado também alguns produtos químicos para que esse fogo consiga, esse produto químico consiga, através do fogo, levantar, deixar toda impureza na parte de cima do caldeirão. Após um processo de 2 horas e meia, é tirada, é derramada toda essa impureza para fora, e essa impureza passa por uma análise. Se por acaso tiver ouro mais uma vez, é preciso voltar ao caldeirão e fazer o mesmo processo para que todo o ouro fique baixo e que toda imundice fique em cima. E aí tira esse ouro, tira essa imundice, separa o ouro. O ouro em um processo de água fria, ela leva em torno mais ou menos de 30 minutos para ela voltar, e aí você consegue colocar em barras de ouro.
Esse ouro é levado para a Casa da Moeda no dia de hoje, e a Casa da Moeda faz um outro processo de purificação, a chegar ao ponto de 99% de purificação do ouro. Ou seja, um ouro quase completamente limpo. Então, nesse processo de limpeza de ouro, é exatamente para tirar toda a sujeira, impureza. E eu falei para ele, meu amigo, eu lembro quando eu era adolescente, e eu fui na sua casa, e um outro colega fez uma menção sobre o seu lixo. O lixo que você tem dentro do seu escritório, da sua indústria de ouro. E ele falou o seguinte, olha, aquele ouro, aquele lixo é valioso para mim. Aquele lixo, tudo que eu tenho contato com o ouro, a camisa que eu tenho contato com o ouro, a lixa que eu dou polimento nas alianças, toda a sujeira, todo o pó, eu coloco dentro do fogo, uma vez por ano eu junto todo o lixo, e uma vez por ano eu queimo esse lixo. Então dentro desse lixo vai a lixa, vão as luvas, as camisas que são usadas durante o processo, todo o pó da terra é colocada dentro desse lixo, é armazenado, é guardado, para que no final do ano ele possa abrir todos esses lixos e colocar no recipiente mais uma vez, colocar os produtos químicos mais uma vez, levar a temperatura de 1.200 graus para tirar essas impurezas do ouro, para que o ouro esteja limpo. E eu perguntei para ele, quanto é que vale esse lixo por ano? E ele falou o seguinte, para mim, esse lixo me faz trocar de carro todos os anos. É um carro novo por ano. Eu quero concluir esse pensamento com a seguinte informação. Quando nós chegamos no recipiente desse rapaz, desse irmão, e nós olhamos o seu lixo, nós falamos o seguinte, olha, vamos jogar fora, porque lixo não presta. Mas como ele conhece o ouro, ele diz, não, esse lixo é valioso, esse lixo presta. Então eu levo ele para a refinaria, para refinar, para purificar, para que venha tirar a sujeira e ficar o que é interessante para mim, o que é importante para mim. Jesus, quando nos encontrou, o diabo olhou para nós desse jeito, apenas lixo. Mas Jesus diz o seguinte, dentro desse lixo existe um ouro. Então nós somos levados para uma refinaria, para que possamos ser tirados todas as impurezas. E este ouro, o qual nós falamos que pode-se comprar um carro novo todos os anos, não sei qual seria mais ou menos o valor, mas vamos estipular um valor de 50 mil reais. Então nós vamos falar o seguinte, que ouro valioso, mas somente um ourives, somente uma pessoa que conhece o ouro, é capaz de dizer para mim que esse lixo tem valor, que esse lixo é importante, que esse lixo dá um lucro. Então Jesus, quando olhou para você, ele não olhou como lixo, ele falou, tem lixo, mas dentro desse lixo existe um tesouro, e um tesouro valioso, é essa especiaria que você é para Deus. Por isso você precisa passar pelo processo da purificação, para que você se pareça com Cristo, para que você tenha a beleza de Cristo e o valor que Ele dá para você. Nós somos ouros nas mãos do Senhor. Eu quero concluir no versículo 9, ainda na parte B, que diz, ela invocará o meu nome. Ela quem? A terça parte que foi ao fogo. E eu lhes responderei, amados irmãos, lhe responderei. Às vezes nós tomamos atitudes nossas, pessoais, e falamos, Deus mandou fazer, Deus mandou dizer, sem Deus falar nada. Nosso Deus, irmãos, Ele não se mistura com o pecado. É preciso um processo de santificação e purificação. Depois disso tudo, irmãos, o texto diz que esse povo, irá invocar o meu nome, mas eu vou ouvir e vou responder. Então o texto diz o seguinte, eu lhe responderei, é o meu povo, eu direi. Nós só somos de Deus quando nós passamos pelo processo de purificação e processo de refinaria. Quando nós somos refinados e purificados, nós temos acessos a Deus. E então, essa terceira parte dirá no versículo 9 de Zacarias 13, o Senhor é o meu Deus. É a melhor coisa que eu posso dizer para você nesse dia. Nós somos dele e ele é nosso. Se as pessoas te verem como lixo, Deus te vê como ouro. Guarde essa palavra no seu coração. Espere com expectativa a sua fé em Cristo Jesus.
Guarde a sua confiança nele, porque ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Assim eu agradeço a Deus por sua vida, pela oportunidade de estar aqui nesse dia, de abençoar você através dessas edições. Que Deus possa guardar o seu coração e que dia após dia você possa ter um encontro com Ele. É assim meu desejo, eu me despeço agradecendo a Deus por sua vida, por sua audiência, em nome de Jesus.